Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Estar nessa noite, cultuando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Se você cantou essa música última, prestando atenção na letra, vai ficar mole para mim hoje. Vai ficar mole para mim fazer essa reflexão e você vai chegar onde você precisa chegar nessa noite, Se você não cantou essa música entendendo a letra e com seu coração pronto, então, meu irmão, não tem mais jeito, né? As pessoas perguntam para mim, né, Marquinhos, se tá tudo certo. Eu falei, irmão, o que está certo, o que não está, não tem mais jeito. Mateus, então, no texto que lemos com os irmãos, capítulo 27, até 12 anos então, né? As crianças até 12 anos, se tiver alguém de 12, de 11, pode ir também. A partir do 45 até o capítulo 28, verso 10, foi a nossa leitura introdutória e é a leitura que vou dizer aqui. Alguns textos vão aparecer aqui, alguns eu vou citar, outros os irmãos querendo procurar, fique à vontade. A ceia do Senhor tornou-se uma das maiores celebrações da igreja. Quando participamos do pão e do vinho, estamos declarando nossa vitória por meio de Jesus sobre o pecado. Paulo nos lembrou disso ao escrever para a igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso significa que a ceia do Senhor deve ser vista como uma festa que comemora a nossa libertação. Essa noite, quando nós estamos aqui, nós estamos comemorando. Isso. Que jeito que você comemora, irmão? Como que você comemora, né? Eu vejo o pessoal assistindo futebol, eu acho engraçado aquilo, né? O time dele quase faz o gol, quase, quando faz, mas quando você fala assim, que é em Cristo Jesus, que nos dá a vitória sobre todos os nossos pecados, e nós estamos celebrando isso, a gente fala, Nessa noite, nós estamos aqui comemorando a nossa vitória conquistada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo pecado. É isso que nós estamos fazendo. É preciso ter então em mente, para não perder o valor, né, desse encontro, porque esse encontro para muitos já perdeu o valor. Muitos entram e saem dessa noite, e de várias outras noites como essa, como se fosse algo qualquer. Largaram de comemorar, perderam o valor dessa celebração. Não há nada maior, meu irmão, de nessa noite, você se apresentar diante de Cristo, e se humilhar, e sacrificar tudo o que lhe custar. O que vai te custar, não interessa o que vai custar, eu estou pronto para me dobrar diante do Senhor. O que impactou e oficializou essa prática dessa festa? O sacrifício de Cristo, não é? A celebração da ceia, e hoje uma celebração da ceia um pouco diferente, porque hoje também é o domingo da Páscoa, não é? E é engraçado cair nesse dia, porque literalmente todos aqueles que estavam lá animados para poder matar Jesus e aqueles outros dois ladrões rapidamente na sexta-feira, antes das 18 horas, porque está chegando o sábado, né? Eles não têm a mínima noção de que eles estão celebrando um cerimonial literalmente morto, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus está sendo entregue na cruz do Calvário para a salvação de todos aqueles quanto crê. Olha, no domingo, enquanto o pessoal está lá
no seu pós-sábado de Páscoa, o João vai chamar esse dia do dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, aonde o cordeiro se torna leão, né? Aonde o cordeiro se torna leão. Ele é o leão da tribo de Judá, assentado acima de tudo, no trono de glória, à direita do seu Pai, venceu o inferno e venceu a morte, né? E isso é oficializado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Eu queria relembrar aqui rapidamente com os irmãos esse sofrimento, só para... Eu sei que os irmãos sabem, eu sei que os irmãos conseguem vivenciar isso, é só para refrescar a mente dos irmãos rapidamente, Jesus expirou na cruz, entregou o seu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque ninguém pode tirar a sua vida, como tirar a vida do dono da vida? Como tirar a vida do dono da vida? Então o dono da vida entrega a sua vida pelos pecadores. Em vida ele chama Lázaro e outros que estão mortos, já em estado de putrificação, e ele chama eles do além, né? E o Pedro vai lembrar disso lá no início do Atos, dizendo, é certo que ele ressuscitaria. Ué, como não? Olha o que ele fez em toda a jornada, ele foi dando carteiradas, mostrando a sua identidade de quem ele era, né? E nós ficamos aqui esquecidos desse negócio tudo. É certo que ele é o Senhor da vida. Como vai parar o Senhor da vida? Verso 27, no capítulo 27, 45, diz que a natureza, ela se revolta contra aquele negócio, torna-se uma escuridão a partir do meio-dia, das 3 horas do dia, a terceira hora do dia, né? A sexta hora do dia, a sexta hora do dia se escurece tudo, ao meio-dia, e vai ficar escuro até a 9ª hora do dia, às 3 horas da tarde. A natureza, ela reclamou, e ela vai continuar reclamando. O texto diz no verso 51 do capítulo 27, que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e o corpo de Jesus vai ser dilacerado e o seu sangue derramado, porque Jesus é o véu que se rasga para que o caminho esteja aberto, e o caminho é Jesus. João 14,6, ele está dizendo, eu sou o caminho. Você pecador, miserável, venha por mim, venha por mim, venha caminhar em mim, venha viver em mim, venha se alimentar em mim, venha ser sustentado em mim, venha, passe por mim, para você chegar no meu Pai. É lá que existe a reconciliação, é Jesus fazendo o caminho conosco, da reconciliação com o Pai. Ele é o véu que se rasga, ele é o caminho que nós devemos trilhar, e é nesse caminho que nós vamos trilhar, e estamos trilhando. O véu abriu o caminho, o próprio Jesus. A natureza protestou contra a iniquidade dos homens, os alicerces da cidade tremeram, fenderam-se as rochas, alguns mortos saíram do sepulcro. É engraçado que esse versículo, ele não está na ordem cronológica, os irmãos leram ele certo, né? Porque diz que eles ressuscitaram, levantaram e foram para a cidade, e o texto vai dizer, isso depois da ressurreição de Jesus, e ele volta e continua agora, no tempo correto da sua narração, né? Então, alguns mortos, depois da ressurreição de Jesus, saíram, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Ninguém pode ressuscitar antes de Jesus, ninguém, porque Jesus é quem abre portas para nós passarmos. Então isso aqui é um pré-arrebatamento, só para nós desavisados. Eu estou dizendo eu aqui, né? Só para nós desavisados, e entendermos como que é, aquele que prometeu, cumpre, e ele sinaliza para nós, dizendo, olha, é assim que eu faço. A mesma coisa que acontece comigo, acontece com vocês também, prestem atenção. Um terremoto devido a um anjo, né? Lá no capítulo 28, verso do 2 ao 6, porque Jesus ressuscitou,
Então um terremoto devido a um anjo descer do céu, diz o texto, e esse anjo que desce do céu, ele vem e ele remove a pedra do sepulcro. Isso é maravilhoso, e diz o texto que esse anjo aí, ele é daquele dos nossos, né? Aquele que gosta de fazer o show, né? Ele vem num estrondo, rola a pedra, e ele senta em cima da pedra, como dizendo, gente, isso é mole, né? Isso é fácil, vestes brancas, aspecto como de um relâmpago, de poder. E quem está dentro do túmulo? Quem? Ninguém. Eu vi os irmãos sussurrando, dizendo, Jesus, 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 Jesus. Jesus está dentro do túmulo? Jesus está dentro do túmulo? Ele sobe, rola a pedra e diz assim, eu sei aí vocês duas, eu sei o que vocês estão fazendo, vocês estão procurando Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Só tem que eu tenho uma notícia para vocês, ele não está aqui, porque Jesus ressuscitou. Não, pastor, me ajuda aí, o senhor está com bagunça hoje. Não, o anjo abriu o túmulo para Jesus sair. É? Não entendeu nada? Meus irmãos, Jesus não estava lá, ele havia ressuscitado. Aquele negócio sobre a glória dos corpos, que um dia a gente precisa parar de falar, que tem que falar um dia, e um dia a gente falar aí, né, estudar junto a glória dos corpos. Jesus já havia ressuscitado, o seu corpo já não estava mais na sepultura, o lenço de linho que Arimateia tinha colocado nele já estava dobrado, colocado num canto bem separado, dizendo que aquele que ressuscitou, não ressuscitou apressado, não ressuscitou atemorizado, e jogou para lá, não, ele ressuscitou com muita tranquilidade, com muita ordem, e com muito poder, e ele saiu do túmulo sem que o túmulo estivesse aberto. O anjo vem abrir para poder testificar para as mulheres que lá não existe mais ninguém. Então Jesus não estava lá, ele havia ressuscitado, como o texto disse, como o próprio anjo disse, como ele havia dito para vocês, quando ele estava ainda mais de 150 quilômetros de Jerusalém, quando ele começa a descer, eles lá na Galileia, né, perto do mar da Galileia, de repente Jesus, e ele disse, estou descendo para Jerusalém. E o pessoal, o que aconteceu? Daqui lá dá mais de 150, e ele está dizendo, olha, vou me entregar, e vou ser crucificado, o Filho do Homem vai morrer, e vai ressuscitar ao terceiro dia. Jesus ressuscitou. E eu fico pensando, irmão, será que isso mexe com você? Será que isso fala com você? Será que isso fala comigo? Será que isso fala conosco? Será que fala? Obrigado, irmão Sérgio. Será que fala conosco? Será que nós entendemos isso? Será que nós mensuramos o valor desse sacrifício do Senhor Jesus Cristo para que hoje nós tenhamos a oportunidade de estar aqui e de participar desses elementos e discernir esses elementos? Será que nós vimos Cristo? Será que nós entendemos esse negócio? Será que aquela música última que nós cantamos, será que nós entendemos aquele negócio de nos humilhar, de nos aquebrantar diante dele, de sacrificar tudo o que nos custar? Será que nós entendemos esse negócio? Ou não? A reação do centurião, verso 54, né? Ele diz assim, verdadeiramente esse é filho de Deus. Parece que o entendimento geral era que a morte havia colocado um ponto final na relação do filho com o pai. Essa frase
Para alguns parece que agora o centurião parece que ele está dizendo, não, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Morreu. E agora cada um vai para o seu canto. Os discípulos adormeceram. Os caras voltaram até lá para o seu barquinho para pescar. Adormeceram. Engraçado que eles adormecem até aquele dia da Páscoa, né? E depois Jesus ressuscita e vai encontrá-los. Às vezes nós reagimos assim, né? Nós ficamos meio dormentes. Passa ano e sai ano, passa ano e sai ano, você entra e sai do templo, vai para a ceia e volta como alguém adormecido, não consegue entender quem é Jesus além do túmulo. Meus irmãos, Jesus não está no túmulo. Eu acho maravilhoso esse negócio, porque quando Jesus está falando para o Pedro, quando eu te converteres, quando você se converter, ensina os seus irmãos todas as coisas que você está aprendendo. Pedro, ensina para eles. E uma das coisas que mais me chama a atenção no Pedro, uma delas que mais me chama a atenção no Pedro, é quando ele sobe para o templo chamado Formosa junto com João, e quando ele está entrando lá para o templo, tem um coxo lá na entrada pedindo esmolas, e o coxo pede esmola e ele disse, não tenho nem ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E o Pedro entra para o templo, e o coxo também entrou lá, e gritando, e glória a Deus e tudo mais, e o povo vai até no Pedro, e começa a cercá-lo, e começa a conversar, e ele se liga e diz, o que é isso? E o pessoal vai dizendo, rapaz, olha o que vocês fizeram aí. E ele disse, nós fizemos nada. Quem fez foi Jesus. Jesus faz esse negócio. O que passou a acontecer, meus irmãos? Naquele homem que ia para onde ele queria e fazia o que ele queria, agora vai para onde ele antigamente não queria, e vai acontecer com ele muitas vezes aquilo que ele não quer. Foi o que Jesus conversou com Pedro no finalzinho do Evangelho de João. Vou sacrificar tudo aquilo que me custar. Para quê? Para ser chamado discípulo de Jesus. Vou sacrificar tudo aquilo que me custar, para que aqueles que estiverem ao meu redor sejam abençoados, e que aqueles outros possam olhar e perguntar o que é isso, e eu possa dizer, é Jesus é que está fazendo isso em nós. Jesus é que está nos fortalecendo para passar em meio à pandemia, diante de tantas percas, de tantas dores. É o Senhor que está cuidando de nós, e é o Senhor que vai cuidar de nós até chegarmos na sepultura. Mas com qual testemunho, meu irmão, você vai chegar na sepultura? Qual vai ser o testemunho da sua vida? As pessoas que estão ao seu redor vão dizer, Jesus está com ele, o que ele está fazendo e o que ele fez, declaram que ele é discípulo de Jesus? Ou não? Ou você de verdade está engolindo a lobeira? Sabe o que é engolir a lobeira? Engolir a lobeira são aqueles que falam e não cumprem. São aqueles que aparentam ser o que eles não são. Jesus não está trabalhando isso, irmão. Jesus começou uma obra nas nossas vidas e Jesus quer terminar essa obra. O Espírito Santo quer terminar essa obra na sua vida. E essa é a noite, não é uma outra noite, essa é a noite em que o Senhor quer tocar mais uma parte dessa obra na sua vida. Se você conseguir entender isso, para muitos a ceia é só comer um pedacinho de pão e tomar um gole do cálice. É só um ato religioso litúrgico. Mais nada. Não consegue discernir carne e sangue. Não consegue discernir o corpo. Não consegue discernir que o que está proposto nessa noite é a declaração da maior aliança que existe em todos os tempos. É de ser carne
na carne de Cristo, de ser sangue no sangue de Cristo, de ser um com Cristo e Cristo um com você. Significa que tudo aquilo que é a vontade dele do seu reino, pode ser cumprida em nós, e ele é o Senhor, e nós somos os seus servos, os seus representantes. Então ele pode pedir, e nós, não pesarosos, mas alegres, vamos sofrer, se precisar de sofrer, e vamos cumprir tudo aquilo que é a sua vontade, vamos abrir mão de tudo aquilo que nós achamos que é nosso, e não é, porque ele é quem tem cuidado de nós e nos dado todas as coisas. Será que a gente entende isso? Mateus 27, 52, 53, precisamos pedir que durante a celebração da ceia, algumas coisas possam ressuscitar em nossas vidas. Muitos de nós, meus irmãos, muito da igreja do Senhor Jesus Cristo, tem muitas coisas neles que já morreram. Talvez até quando ele começou entendendo, e vamos lá. Mas em toda uma jornada ele foi sendo cauterizado. Lloyd Jones gosta de usar essa palavra lá, né? Cauterização no coração. As pessoas vão ficando duras, seu coração vai ficando duro, ele vai ficando meio longe de Jesus, e o coração dele vai ficando duro para as coisas do reino, para as coisas de Deus, a ponto de que ele vem e o culto é mais um culto, ele não entende mais o que é relacionamento com Jesus, ele não entende que Jesus está com ele todos os dias, ele não entende agora essa união, que ele está bem aqui, nos fortalecendo, nos fazendo vencedores sobre os pecados. O pecado começa a vir e a participar da vida desse dito cristão, e para ele agora, antes que era um susto quando o pecado mostrava a sua cara, agora parece que é normal. Isso é endurecimento. Essas coisas, meus irmãos, precisam ser vencidas em nome de Jesus, e nós precisamos que algumas coisas sejam ressuscitadas dentro de nós. Deixamos morrer algumas coisas. Quero pensar rapidamente com os irmãos. Olha, primeiro, é preciso ressuscitar o temor e a santidade. É preciso ressuscitar o temor e a santidade em nós como igreja. Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Como que as pessoas caminham para o pecado e não temem ao Senhor? Não têm o temor. Um dia um colega meu, que é um bom pregador do Evangelho, ele chegou para mim e disse: pastor, Deus não se afasta de mim quando eu peco. E há um grande constrangimento nisso. Eu digo: meu irmão, glória a Deus e aleluia, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Então eu fico constrangido. Meu irmão, então largue de pecar, tema o Senhor. Quantas pessoas que já largaram de temer ao Senhor, líderes de igreja que já largaram de temer ao Senhor, pastores que já largaram de temer ao Senhor, membros que não têm nenhum cargo, que largaram de temer ao Senhor, que pecam e nem estão por aí, e ainda diz: e daí? E daí? Que tocam a sua vida do jeito que dá na cabeça deles. Queremos servir a Deus, mas queremos servir do nosso jeito. Queremos servir a Deus na nossa família, mas tocando a nossa família do nosso jeito, né? Relaxadamente. Tocando a sua vida financeira relaxadamente. Tocando a sua vida espiritual relaxadamente. Tocando a sua vida ministerial relaxadamente. Tocando a sua vida no meio da comunidade relaxadamente. Dirigindo no meio da comunidade relaxadamente. Sem glorificar a Deus, comendo e bebendo relaxadamente, sem glorificar e sem adorar a Deus. E você sabe o que esse povo quer? Quer que os céus se abram e que as bênçãos caiam sobre eles.
Sério. Quer ser abençoado. Aprendeu aquela coisa ruim da nossa comunidade, da teologia da prosperidade. É de vir para Deus como se Deus fosse um dono de supermercado. E você é o Senhor e faz o que você quer. Eu quero dizer para você, meu querido, nessa noite, você não pode tocar a sua vida do jeito que você quer. Você não pode tocar a criação dos seus filhos do jeito que você quer. Você não pode tocar a sua vida em nenhum segmento da sua vida do jeito que você quer. Você tem que tocar a sua vida do jeito que Jesus deseja. Ou senão você está fora. Então eu tocar e eu servir ao Jesus do jeito que eu quiser. Você pega um ministério e faz do jeito que você quiser. Você não entendeu então? Não entendeu. Sem temor e santidade os céus não se abrem. Jesus não abençoa. Lá em Josué capítulo 3 verso 5 diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santifiquem, se separem. Aqueles que são de Jesus, que participam do pão e do cálice, aqueles que declararam ser discípulos de Jesus, são gente separada, gente que tem temor, gente que busca santificação. E esses dias para trás alguém disse assim: agora com Covid, com essa pandemia, com essa bagaça esquerdista miserável que a gente tem nesse país, com esse centrão miserável que a gente tem nesse país, com essa direita também bagunçada que a gente tem nesse país, o povo vai ficar temeroso, as igrejas vão lotar, o povo vai correr para a igreja. Meu irmão, tu não leu a Bíblia? Vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que no final dos tempos, o ímpio se tornaria mais ímpio, e o justo, mais justo. Tudo que está acontecendo aí, meu querido, só fortalece quem é corrupto e miserável, se torna mais corrupto e miserável, mas fortalece no Senhor quem é justo e se torna mais justo. Lembra disso. Precisamos nos afastar, meus irmãos, de todo mal. Precisamos atravessar o Jordão, e quando nós pisarmos no Jordão, como diz Josué 3,16, o Senhor vai parar no montão de águas, o Jordão de um lado, e nós vamos passar seco, e vamos receber vitória, porque nós somos povo separado de Deus. Povo separado de Deus, não é? Clame a Deus que ressuscite o que? A sua visão. A visão, meus irmãos, dos crentes, muitos estão ficando cegos, sem visão. Nesses dias, não já esses dias, né? Deus, do ano passado, quando começou a pandemia, eu estive em vários momentos no cemitério, vendo amigos, colegas e por fim parentes descer a sepultura, e eu vi gente que tinha visão do reino, e vi um monte de gente que, mesmo dizendo que era crente, estava cega. Ai meu Deus, o que é que o senhor está fazendo? O senhor não pode fazer. Não pode, não pode. Não pode, Deus não pode. Quem falou isso, que Deus não pode? Mas eu vi muita gente que tinha a visão, não tinha perdido a visão. Muita gente que viu Deus em todos os momentos, mesmo os mais sofridos. Eu lembro lá de 2 Reis capítulo 6, quando Ben-Hadad, o rei da Síria, ele cerca a cidade de Samaria, e Geazi, ele sai logo de manhã, e quando Geazi sai, ele vê os carros, e a cidade toda cercada. O Geazi, desesperado, vem para para Eliseu, e diz para Eliseu: Senhor, né, os assírios, e os seus carros. E o profeta sai, chama o rapaz e diz assim: Senhor, abre os olhos do rapaz, para que ele veja que os que estão conosco é incontavelmente mais do que aqueles que estão contra nós. E
rapaz, olha. E o rapaz olha e ele vê o exército de Deus, que é infinitamente maior. Meus irmãos, Jesus não mudou. Peça a Ele nessa noite para você enxergar como Ele enxerga. Peça a Ele nessa noite para você ter os seus olhos espirituais abertos. Peça a Ele nessa noite para que você veja como é a vontade dEle na sua vida. Peça a Ele que Ele te ajude a ser fortalecido e a vencer, a ser cristão. Quero também dizer para você que você precisa, talvez, ter uma noção de que a ressurreição de Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Não é isso que lá no Coríntios está dizendo? O que ele diz lá em Coríntios? Capítulo 15, verso 3, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que os seus pecados em Cristo Jesus são perdoados. Não sei se nessa noite você está aqui pensando, pequei, e agora? E eu quero dizer para você, Jesus perdoa. Jesus é quem perdoa os nossos pecados. Então a morte de Jesus provocou, meu irmão, uma convulsão tremenda ali em Jerusalém. Pessoas deixaram os túmulos, né? Precisamos de pedir a Jesus que hoje faça dessa ceia uma ceia diferente, uma ceia em que você possa ser tocado, transformado, que você tenha a visão correta de quem é Jesus sobre a sua vida, de que a sua vida seja transformada, de que você entenda que você não é Senhor, quem é Senhor é o Senhor Jesus Cristo, e que Ele é quem pode operar graça sobre você. Lembre-se disso, algo precisa ser transformado. Queria desafiar você a baixar a tua cabeça onde você está, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nessa noite possa te abalar, que você largue de achar que você pode servi-lo como você está servindo, viver como você está vivendo. Não pode, você não pode. Você que é servo de Jesus não pode. Clame a Ele nessa noite: Senhor, me transforme, opere a Tua graça sobre mim. Me faça, meu Pai, nessa noite, ser transformado nesse lugar, para a honra e glória do Teu nome. Que o meu temor seja ressuscitado, que a santidade em mim seja ressuscitada, que eu possa alinhar a minha vida na vida de Jesus, alinhar a minha vida na vida de Jesus. Você que entende que nessa noite você precisa de uma transformação na sua vida, eu queria desafiar você a ficar de pé onde você está, para que nós possamos orar. Alguém nessa noite deseja receber uma oração sobre a sua vida? Sua vida precisa ser transformada. Aonde está você? Queria desejar que você fique de pé onde você está. Amém. Glória a Deus. Mais alguém nessa noite quer alinhar a sua vida na vontade do Senhor Jesus Cristo? Entende que a sua vida precisa ser transformada? Glória a Deus. Mas alguém entende que a sua vida está bagunçada e você nessa noite deseja de todo o seu coração entregar a sua vida ao Senhor, para que o Senhor cuide da sua vida? Quero te pedir que fique de pé nessa noite. Queremos orar por você. Você não pode sair dessa noite e dizer: Senhor, não tive a oportunidade, não me deram a oportunidade. Se você foi embora como você está, eu quero dizer para você que você vai consciente do seu pecado.
Se você voltar para a sua casa desalinhado com Jesus, meu irmão, as consequências são suas. Mas essa noite você pode se entregar ao Senhor e pode ser transformado em nome de Jesus. Você que ficou de pé, quero orar com você. Pai, eu quero louvar ao Senhor, engrandecer teu nome. O Senhor tem sido extremamente bondoso para nós. Eu peço que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre a vida dos meus irmãos e que o Senhor, meu Pai, possa operar a tua graça. Meu Pai, que o temor seja restaurado, meu Deus, dentro desse coração, que a santidade, meu Pai, seja restaurada, meu Pai, sobre essa vida, meu Pai, esse irmão que se aproxima do Senhor, que coloca os seus pecados, meu Pai, diante do Senhor e pede, meu Pai, realmente a restauração da sua vida. Nós pedimos que isso aconteça nessa noite, sobre esta vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Pode se assentar. Quero convidar o Sérgio, o presbítero Sérgio, e o pastor Nailor. Presbítero Sérgio, pastor Nailor, Ministério de Louvor. Você que... Não, nós vamos para a ceia, depois nós vamos para aí. Não. Você que é batizado em plena comunhão com Deus, está em plena comunhão com Deus, com a sua igreja, se você é membro dessa igreja ou membro de qualquer outra igreja evangélica, está em plena comunhão com Deus, eu quero pedir que você fique de pé e participe conosco da ceia nessa noite. Você, batizado, membro de uma igreja evangélica, em plena comunhão com Deus, com a sua igreja, você pode ficar de pé e participar conosco nessa noite. Pai, nós queremos colocar esses elementos diante do Senhor, queremos pedir que o Senhor possa, meu Pai, consagrar esses elementos, e nós entregamos eles diante do Senhor, porque nós temos a consciência de que, meu Pai, são um símbolo. O pão é símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo massacrado na cruz do Calvário. O cálice, meu Pai, é símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E nós sabemos, meu Pai, que era realmente para nos perdoar os pecados, o sacrifício do sangue dessa nova aliança em Cristo Jesus. Nós, meu Pai, apresentamos esses elementos ao Senhor e pedimos, meu Pai, que eles sejam consagrados em nome de Jesus. Que no momento que os irmãos participarem desses elementos, meu Pai, eles possam entender que esse aqui, meu Pai, é o tirar da poeira dos seus pés, que os irmãos sejam restaurados e que eles, meu Pai, possam fazer isso, como diz a Tua palavra, em memória da morte do Senhor Jesus Cristo, até que o Senhor Jesus venha. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus.